Encerramos o programa de ontem falando a respeito do tempo e dizíamos que João anunciou no Apocalipse fatos para ele já passados, embora para os seus contemporâneos, como também para os homens do futuro, fossem fatos que ainda se dariam, ainda viriam a acontecer. E vou trazer então um exemplo aqui que possivelmente ajude a compreender melhor essa ideia. Durante a minha vida, eu trabalhei com o tempo, radialista, sempre preocupado com a duração dos anúncios comerciais, das matérias jornalísticas e outras que deviam seguir sempre um padrão temporal. Tem que ter X tempo. Nessa toada, muitas e muitas vezes editei vários programas de entretenimento para televisão. Quando eu chegava em casa e ligava o aparelho, chamava meus familiares para assistir e lhes dizia: olha o que eu fiz, olha, vai acontecer tal coisa. Vamos pensar, se entre os telespectadores ali daquele momento houvesse um que não soubesse da minha profissão, da minha atividade, ele poderia até achar que eu estivesse brincando. Mas como eu poderia dizer o que vai acontecer se eu estou longe daquilo que está acontecendo na TV naquele momento? Longe daquilo que está distante de nós. Poderia até não dizer uma palavra, mas que ele ia me usar adjetivos que não convém eu falar aqui, ia. No mínimo, como já disse, que eu estaria brincando, não é? Acontece que aí com o desenrolar da programação, aquilo que eu anunciara, acontece. Aí o tal ficaria com a orelha em pé, ficaria com a pulga atrás da orelha. Como é que ele sabe disso? Ou como é que ele pode saber disso? Como é que ele pode prever o futuro dizendo aquilo que vai acontecer? E a resposta, meus amigos, é bem simples, porque aquilo é passado para mim. É futuro para todos os telespectadores diante da televisão, do aparelho de televisão, mas para mim é passado. Eu já vi aquela cena. Assim é o texto do Apocalipse de Jesus. Assim aconteceu com João. João viu coisas já passadas, porém, para os homens, seriam coisas futuras ainda. Por isso, se nós observarmos, o texto está no passado. E vi, olhei, tudo isso é passado. E esse é o texto do Apocalipse. E nós vamos hoje, dando continuidade, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 8, com especial destaque para o versículo 7. Prestem atenção no que diz o versículo 7. Esse versículo contempla a mais importante notícia de todos os tempos da era cristã: a volta de Jesus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem Jesus com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Nós vemos aí que o versículo 4 indica a quem o livro é endereçado, ou seja, as 7 igrejas da Ásia. Nos capítulos 2º e 3º, João vai incluir uma introdução para cada uma delas, ou seja, Cristo vai incluir por intermédio de João. Havia outras igrejas na Ásia, entretanto 7 foram selecionadas. Por ser 7, esse número cabalístico no texto do Apocalipse, o número 7 aparecerá outras e outras e outras vezes. Essas igrejas, nessa época, estavam sob a responsabilidade do próprio João Evangelista, que tomara para si essa responsabilidade depois da morte do apóstolo Paulo. Paulo, que foi quem fundou essas igrejas nas suas viagens missionárias, difundindo o Evangelho do Cristo. O termo sangue, que aparece no versículo 5º, refere-se à doutrina de Jesus, o Evangelho vivo, não tendo, evidentemente, o sentido literal do termo. Não é sangue como a gente costuma ver quando se corta, mas é a doutrina do Cristo. O mesmo acontecerá quando se repetir o vocábulo no capítulo 7º, versículo 14, e também lá no capítulo 12, versículo 11. No versículo 7º desse Apocalipse, há uma clara alusão ao que o próprio Cristo afirmou a seus discípulos, conforme as narrativas de Mateus, capítulo 24, versículo 30, Marcos, capítulo 13, versículo 26 e Lucas, capítulo 21, versículo 27, ou seja, a sua volta triunfal ao planeta Terra. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, pois, como já dissemos, o Apocalipse foi escrito originalmente em grego. Equivale a dizer esse Alfa e Ômega ao primeiro e último, como no próprio texto do Apocalipse aparecerá. E esses vocábulos ainda aparecerão no capítulo 21, versículo 6 e capítulo 22, versículo 13. Nós os veremos quando chegarmos a esses pontos. E amanhã nós continuaremos com mais um trecho. Até lá, e aquele já costumeiro fraternal abraço.